Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca de Moisés e da forma como Deus o usou para libertar o povo de Israel do Egito. Na Bíblia, podes encontrar esta história no livro de Êxodo, dos capítulos 7 ao 12. Quando Moisés já era adulto, ele fugiu do Egito, porque o faraó o queria matar. Algum tempo depois, o faraó morreu, mas os israelitas continuavam a viver em escravidão. Então, Deus chamou Moisés e mandou-o ir ter com o novo faraó para lhe pedir que ele libertasse o povo de Deus. Moisés teve medo, mas Deus prometeu que ia estar sempre com ele. Deus chamou também Arão para ir com Moisés. Deus mandou que Moisés e Arão fossem à presença do faraó para lhe dizer aquilo que Deus ia ordenar, para que ele deixasse os israelitas saírem do Egito. Quando o faraó vos mandar fazer um milagre, diz a Arão que pegue na sua vara e que a atire ao chão e ela irá transformar-se numa cobra, disse Deus a Moisés. E foi isso que eles fizeram. Mas sabem o que aconteceu? O faraó não queria saber de nada do que Moisés e Arão fizessem ou dissessem. Deus sabia que o faraó ia ser teimoso e não ia aceitar e que ia ter de resolver a situação com o seu poder sobre o Egito. Deus enviou então 10 avisos ao faraó. Esses 10 avisos são conhecidos como as 10 pragas do Egito. Deus enviou 10 pragas para que o faraó libertasse o seu povo. As pragas eram como que castigos enviados por Deus. A primeira praga foi a dos rios, lagos, canais e reservatórios do Egito, transformados em sangue. Os egípcios não conseguiam beber água, tinham de cavar poços para encontrar água limpa para beber. Mas este castigo não foi o suficiente para o faraó libertar o povo de Israel. E ele recusou-se a dar aquilo que Moisés e Arão pediam. Sete dias depois das águas terem sido transformadas em sangue, Moisés e Arão tentaram novamente falar com o faraó, mas ele não deu ouvidos. Então Deus enviou uma praga de rãs. As rãs eram tantas que invadiram o palácio do faraó e estavam em todo o lado no Egito. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. O faraó disse: "Peçam ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo, e eu libertarei o vosso povo." E assim foi. Moisés e Arão pediram ao Senhor que afastasse as rãs, e o Senhor fez o que eles pediram. Mas ao ver-se livre das rãs, o faraó não cumpriu com a sua palavra e voltou a opor-se a Moisés. Deus enviou então a terceira praga, uma praga de mosquitos. Todo o ar estava coberto de mosquitos e eles atacavam os homens e os animais, e o faraó continuou teimoso e não fez o que eles pediam, tal como Deus já tinha previsto. Deus enviou então uma praga de moscas venenosas. O faraó voltou a pedir que Moisés e Arão pedissem a Deus que os livrasse daquelas pragas.
para que ele libertasse o povo do Egito. O Senhor fez aquilo que Moisés pediu e as moscas afastaram-se do faraó e do seu povo. Mas ainda assim, o faraó opôs-se uma vez mais e não deixou os israelitas saírem do Egito. Por causa disso, Deus enviou uma praga sobre o gado. Houve uma peste tão grande sobre o gado que todos os animais do povo egípcio morreram, mas os animais que pertenciam aos israelitas não morreram. Ainda assim, o faraó continuou com o coração endurecido e não deixou sair nenhum israelita. Então veio a sexta praga, a praga das chagas. Todos os animais e os homens do Egito ficaram com feridas abertas, mas ainda assim o faraó continuava teimoso. Deus enviou então outra praga, a do granizo. Ele fez cair uma chuva de granizo tão forte que começou a destruir tudo o que havia nos campos, plantas, árvores, tudo. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes que pedissem a Deus para acabar com o granizo, para que ele libertasse o povo. E sabem que mais? Deus parou o granizo. Mas Faraó não fez o que prometeu. Como é que ele era capaz de estar sempre a enganar Moisés e Arão e como é que ele ainda não tinha percebido que Deus era poderoso e que ele devia obedecer às ordens de Deus? Foi então que veio a oitava praga, uma praga de gafanhotos. Os gafanhotos eram tantos que não se conseguia ver o chão. Eles comeram todas as plantas e toda a fruta que não tinha sido destruída pelo granizo. O faraó implorou mais uma vez que pedissem a Deus para que aquela praga terminasse. E assim foi. Mas o coração do faraó continuava endurecido e ele não libertou o povo. Deus enviou outra praga, a praga da escuridão. Durante 3 dias era impossível ver o que quer que fosse e ninguém podia sair de onde estava por causa da escuridão. Deus mandou que os israelitas fossem adorar a Deus. Mas mesmo assim, o faraó não os quis deixar sair do Egito. Deus fez um último aviso. Lançou uma última praga. Se o faraó não libertasse o povo, ele ia matar o filho mais velho de todas as casas do Egito. Deus deu uma ordem ao seu povo: matem o vosso melhor cordeiro e pintem a ombreira da porta da casa com o seu sangue. Quando eu passar à vossa porta e vir sangue, quer dizer que o cordeiro que mataram morreu em vez de vocês. Quem tiver o sangue na porta, eu não matarei o filho mais velho. Naquela noite morreram muitos filhos mais velhos. O filho mais velho do faraó também morreu. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Vão-se embora, saiam do meio do meu povo. Vocês e os filhos de Israel vão adorar o Senhor como disseram,
Podem levar também as vossas ovelhas e vacas como pediram e partam. Roguem também por mim. O faraó deixou finalmente o povo de Israel ir embora. Os israelitas eram finalmente livres da escravidão do Egito. A partir daquele dia, os israelitas todos os anos faziam uma festa chamada de Páscoa para relembrar o dia em que Deus os salvou do Egito. Aquela foi a primeira Páscoa. O que o faraó e os egípcios faziam era pecado. Eles não agradavam a Deus e nem queriam acreditar nele, mesmo vendo todos aqueles sinais. Por causa disso, eles sofreram as consequências do pecado que cometeram contra os israelitas e contra Deus. Moisés tinha medo de enfrentar o faraó, porque achava que não ia conseguir fazer com que o povo de Israel fosse liberto. Mas Deus esteve sempre com ele e com Arão. Deus prometeu que não lhe ia abandonar e que ia usar para libertar o povo. Moisés confiou em Deus e, por causa da sua confiança e obediência, Deus usou-o mesmo para libertar o povo. A nossa história chegou ao fim, por isso fiquem atentos às nossas perguntas. Primeira pergunta: o que Deus pediu de Moisés depois de ele ter fugido do Egito? Segunda pergunta: como é que Moisés se sentiu com esse pedido de Deus? E o que é que Deus lhe prometeu? E a terceira pergunta: o que foi preciso Deus fazer para ajudar Moisés a libertar o povo de Israel? Antes de irmos embora, quero convidar-te a fechar os teus olhos e a fazer esta oração comigo. Deus, obrigada porque Tu nos amas e porque prometeste que ias estar sempre conosco. Ajuda-nos a não ter medo e a confiar em Ti, tal como Moisés fez. Ajuda-nos a lembrar-nos sempre de que Tu não nos deixas e que estás sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.